Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. É com muita satisfação e alegria que vamos dar início ao nosso culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Amém? Amém. Solicito a igreja a se colocar em pé. Deus nos reúne como povo seu, chamada adoração. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmo 103, 1. Teremos nesse instante uma oração de adoração. Solicito que o irmão ou irmã que for lá aguarde o microfone e peço para que a nossa irmã Juliana nos eleve a Deus em oração neste momento. Senhor Pai, venho a Ti nesse momento pedir que nos ilumine, que a nossa oração chegue até o Senhor, a nossa oração, e que a partir desse momento nossos corações sejam abertos para receber conforme a Sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer a leitura bíblica responsiva do Salmo 139, de 1 a 6. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes onde me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir. Vamos entoar o hino congregacional, cantai todos os povos, 34. Santo, Santo, Santo.
A igreja pode. Momento de confissão. Inclina os teus ouvidos a Deus e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Daniel 9, 18. Neste momento de silêncio e oração, convido os irmãos a fazer uma reflexão sobre tudo que tem feito, sobre tudo que tem passado, e voltar seu coração e sua mente para o único que pode nos ajudar. Para esse momento de oração, eu convido o presbítero Robson, que após alguns instantes de oração, em silêncio, quebre o silêncio com uma oração audível. Oremos. Senhor, meu Deus, te agradecemos, Deus, porque sabemos que dependemos de Ti. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Deus, para louvarmos e agradecermos o Teu nome e ouvir de Ti, Deus. Nesse momento, Senhor, reconhecemos que somos pecadores, errantes. Ó Senhor, como somos falhos, ó Deus. Mas nesse momento nós pedimos perdão. Que o Senhor venha com a sua misericórdia, Deus, e tenha piedade de nós. Te peço perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, ó Deus. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, que um dia na cruz deu a sua vida para a nossa salvação. Que o Senhor possa nos perdoar, em nome de Jesus. Amém. Palavra de perdão. O nosso Deus é misericordioso e perdoador. Apesar de termos sido rebeldes, em nome de Jesus somos perdoados. Daniel 9, 9. Convido a igreja a se colocar em pé para juntos louvarmos a Deus com o sólido glória. Bom dia, irmãos. A palavra de Deus em Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Vamos louvar a Deus.
Pai, porque o Senhor nos deu uma semana abençoada, Pai, uma semana que o Senhor nos protegeu, nos guardou, nos livrou de todo mal, Pai, porque hoje estamos aqui, Pai, para te louvar em espírito e em verdade, Pai. Nós te agradecemos por essa liberdade cristã que nós temos, ó Pai, em poder louvar o teu santo e bendito nome, em gratidão a tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, e é em nome do teu Filho Jesus que nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém, Santo Deus. Os irmãos podem se assentar. Momento do ofertório. Vamos trazer ao altar do Senhor nossas ofertas, nossos dízimos, os alimentos para ajudar aqueles que necessitam. Lembrando que essa é uma responsabilidade da igreja, aqueles que nos visitam não se sintam constrangidos. A grande maioria dos membros fazem transferências bancárias diretamente à conta da igreja e nós agradecemos e pedimos que Deus esteja sempre abençoando a todos. Dízimo, sempre um ato de gratidão e fé. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Salmo 103, 2. Neste momento vamos entoar o hino congregacional, Cantai Todos os Povos, 245, Mais de Cristo eu quero ser. Agora teremos a oração da mágica. Graças te dou, Senhor, por mais um dia de vida, estarmos aqui na tua casa para te louvar e te agradecer por tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai querido. E queremos te agradecer também pelos dízimos e ofertas que foram depositados no teu altar, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, que contribuiu para a tua casa. É em nome de Jesus, teu Filho amado, que eu te agradeço. Momento agora de oração, pedidos de orações. Vou abrir para os irmãos que façam pedidos e agradecimentos para que possamos juntos estar orando a Deus em favor daqueles. Alguém tem algum pedido? Robson, por favor. Eu pedi pelo meu pai, pela Esther, né? Possivelmente vão fazer uma viagem para o interior agora, né? Ela está indo para a casa dele para ver como vai ficar. Tudo ele também vai fazer retorno no médico agora, segunda-feira. A partir daí, vamos fazer essa viagem.
Esteja orando pela Esther, nossa diaconisa aqui, e pelo meu pai, pelo Samir. Mais algum pedido, irmãos? Raquel? Eu queria que vocês estivessem percebendo, pelo menos na mão da Alemanha. Eu pedi a semana passada, e nós estamos orando pela outra dela. Ela está com câncer, né? Gostaria de pedir pelo nosso irmão Denilson, que está em viagem agora, né, que hoje tem a vinho na joelho, tem uma viagem tranquila, ele chega de Chile, um abraço de Deus. E pela minha família que se encontra doente, né, Deus possa estar curando, colocando a mão de nós controlamos, que é o Deus possível, todas as áreas da nossa vida e aqueles que não puderam ver também. Juliana? Pela minha tia, ela vai começar a virar amanhã. Ela chama Margarete. Vai ser uma coisa bem agressiva. Peço que a igreja não dela. Mais algum pedido, irmãos? Paulinho? Agradecimento, porque essa semana passada eu faço uma troca de cachorro, né? Um tal muito grande, e o cachorro começou a pular. Aí era umas 3h30 da manhã, né? Aí jogaram aquele velho, sei lá, jogaram lá no meu quintal. Eu acho que acredito que a pessoa vai lá dentro do meu quintal para me assaltar. E Deus foi tão fiel que o meu cachorro começou a avançar. Aí soltei outro cachorro e a pessoa não pulou. Amanhã eu vou tomar uma providência. Porque Deus foi muito legal. Os irmãos sabem que a gente está dividindo a congregação no Canindé, né? Nosso presbitério. E agora no mês de fevereiro, o presbitério vai se reunir para tomar algumas deliberações a respeito do trabalho, continuidade do trabalho lá no Canindé. E nós temos conversado com a Igreja Nacional para ter o apoio da Igreja Nacional também no trabalho da missão. Então, as conversas estão caminhando, as reuniões estão acontecendo. Tenho orado para que o Senhor esteja sempre à frente e que Ele faça valer a sua vontade, né, no trabalho da nossa congregação. Então, também gostaria de convidar a igreja a orar junto com a gente pelo trabalho, pelos trabalhos lá. Tem pessoas que se achegaram, pessoas que nunca vieram, estão começando a vir, a gente convida e começar a vir. Então, a gente está animado aí com o movimento que o Senhor tem feito. Mas ainda os homens precisam decidir a respeito, então que o Senhor possa tratar esses corações. E hoje pela manhã também eu fiquei sabendo, nós ficamos sabendo, que um primo da minha esposa, Mauro, descobriu um câncer de mama. Então, ainda não tem maiores detalhes, mas que possa, a igreja possa comemorar por ele. Agradecimento, a gente esteve orando pelo Marco, né, que estava internado na Vila Larissa, e ele já está em casa, com autodescamento. Como a minha tia Valquíria, ela teve um AVC no final do ano, e encontrou ser entubada aí no hospital. Irmã do meu pai. Teve mais uma mão aí no fundo, não? Mais alguém? Sumiu? Gostaria de reiterar o pedido, não só para mim, mas pela Kelly também, que nós fomos constatados com câncer, e aí eu já vi a mão de Deus quando na consulta que seria em abril, eu estive na ouvidoria e entreguei uma participação de o médico está de férias, no dia 2 de fevereiro de volta já me atendendo. Então ele foi antecipação, já me virar. Amém. Amém. Mais algum pedido, irmãos? Agradecimento? Vou convidar o reverendo João Júnior Marques que faça essa oração pelos pedidos que foram colocados na casa de Deus e os agradecimentos. Senhor Deus do Pai, nesse momento, como igreja, como teu povo, nos achegamos diante de Ti para
pedir, para interceder pela vida dos nossos irmãos e irmãs, aqueles que estão com problemas de saúde, aqueles que estão em tratamento, aqueles que estão em viagem, aqueles, ó Pai, que estão com o coração grato porque o Senhor tem estado presente, cuidando da vida deles. Também, Senhor Deus, queremos te pedir que o Senhor cuide de nós, porque às vezes quando ouvimos a notícia de que alguém está doente, alguém está enfermo, de que algo foi descoberto e que ocasionou um problema de saúde, nós ficamos abalados, nós ficamos preocupados, nós ficamos inquietos. É somente o Senhor, ó Pai, é que pode acalmar o nosso coração. É somente o Senhor que pode conduzir todas as coisas. É somente o Senhor que pode quebrar barreiras e obstáculos, para que consultas sejam antecipadas, para que os tratamentos sejam antecipados e tenham êxito através da medicina. Ou seja, ó Pai, nós dependemos e carecemos de Ti no nosso dia a dia. Por isso, ó Deus, que a Tua graça, que a Tua misericórdia esteja sempre presente em nossa vida, sobre aqueles que fazem parte da nossa família, sobre aqueles que pedem as nossas orações. E todos esses pedidos, ó Deus, que foram mencionados nesse momento. O Senhor conhece a vida de cada nome que foi mencionado. Vá de encontro com essas vidas nesse momento, ó Deus. Esteja trazendo o Teu alento, o Teu consolo, o Teu conforto, e que eles venham sentir a Tua presença ao lado deles. Também, Senhor Deus, apresentamos a congregação do Jardim Tremembé diante da Tua presença, onde acontecerá uma decisão no próximo mês. Pedimos ao Pai que desde já, que o Senhor venha iluminar cada mente, cada coração que faz parte do presbitério bandeirante, e que venhamos tomar a decisão correta, a decisão certa, conforme o Teu querer, conforme o Teu agrado. Nos orienta, Senhor Deus, fica conosco, e que as Tuas bênçãos, as Suas misericórdias, estejam sempre presentes em nossa vida, e também com todos aqueles que fazem parte da nossa família, com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, e com todos aqueles que pedem as nossas orações, que estão passando por momentos difíceis. Ouve, ó Pai, a nossa oração. Ouve, Senhor Deus, esses pedidos. E venha, Senhor Deus, agir de uma maneira grandiosa na vida de todos esses nomes que foram mencionados nesse momento. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Gostaria de agradecer, acabei esquecendo, né? Você está aqui perguntando, mas você esquece de falar. Quero agradecer a Deus pela viagem que nós fizemos, ficamos 24 dias viajando. Deus com certeza estava à frente de nós, cuidou, preservou e nos trouxe de volta para casa. Amém. Nós estamos muito agradecidos. Amém. E agradeço as orações dos irmãos, porque nós sabemos que os irmãos estavam orando por nós. Agora, neste momento, a participação. Oração com as crianças. Tem crianças aí? Agora não é mais pré-adolescente, agora é adolescente, não vem mais em frente, né? Jovem. Tem versículo para falar? Não farás outros deuses diante de mim. Êxodo 23.
emprego que eleve a Deus pelas nossas crianças, neste momento. Oremos. Pai Santo e amado Deus, te louvamos, ó Pai, agradecemos o teu nome, Senhor, esta manhã. Agradecemos pela vida dessas crianças, ó Pai. Que elas, dia após dia, ó Pai, cresçam nos seus caminhos sem se desviar, Senhor, para a direita ou para a esquerda. Pai Santo, agradecemos, nos dê, Senhor, entendimento para educá-las, para sermos bons exemplos a elas também, ó Pai. E que possamos nos tornar como elas, Senhor, para herdarmos o reino dos céus. Muito obrigado, Pai Santo. Cuide, Senhor Jesus, daquelas crianças também, ó Pai, que sofrem violência no nosso país. Aquelas crianças, ó Pai, que a todo instante passam algum tipo de necessidade. Senhor, nos mova, Senhor. Coloque essas crianças, Senhor, em nossos caminhos, que nós possamos cuidar delas, ó Pai, com amor, com carinho, com respeito, conforme manda a tua palavra. Obrigado, Paizinho querido, em nome de Jesus é que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Bom, não tenho aqui notícia de ninguém que esteja nos visitando pela primeira vez. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Bom, aos demais, tem? Minha sobrinha Beatriz? Se coloque em pé, Beatriz, por favor. Vou pedir para que o Joaquim vá até a Beatriz, dê um abraço a ela, diga a ela que ela é bem-vinda ao nosso meio. Amém. E aqueles que nos visitam já mais de uma vez, que Deus abençoe, você é sempre bem-vindo à casa do Senhor. Bom, neste momento Deus nos chama pela sua palavra. E para que nos conduza nesse momento, eu chamo o ordenando Wagner Aires da Costa, que fará a meditação e trará a palavra do Senhor. Paz, igreja, bom dia. Deus abençoe cada um de vocês. É realmente um privilégio, um prazer estar de novo com vocês aqui à frente, compartilhando um pouquinho da porção da palavra do Senhor. Hoje eu vim com reforço, eu vim de guarda-costas com a minha filha, Ângela, né, junto. E nós, como família, estamos muito felizes de estar. A minha esposa e o meu filho não puderam vir, porque eles fazem parte do grupo de louvor da IPI do Alto de Vila Maria, e está tendo culto lá, como responsabilidade eles têm que participar do louvor lá, né? Então eles estão lá na igreja. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu preciso fazer uma pergunta para vocês bem séria. O quanto você tem estado, ou quanto você está disposto a abrir mão das suas coisas pelo Evangelho? O quanto você está disposto a abrir mão das suas coisas pelo Evangelho? Eu confesso para você que eu cheguei hoje aqui de manhã com a palavra já no meu coração e eu fiquei um pouco preocupado. Eu cheguei aqui e tinha uma mesa bonita posta ali no salão e me chamou a atenção. Não era pela comida, era pelas pessoas que estavam em volta da mesa. E aí tinha um professor, qual é o nome do irmão que deu aula? Estava dando aula? Tiago. E aí quando ele estava falando ali, eu comecei a prestar atenção. Eu falei assim: rapaz, melhor não ficar quieto, senão ele vai pregar o que eu vou falar. Fica quieto, rapaz. Mas eu só entendo que era o Espírito Santo testificando, né, a palavra, porque o irmão estava falando a respeito dos nossos planos e dos nossos projetos. Eu acho que é uma fala muito comum no começo do ano, né, dentro da igreja. Por quê? Porque todo final de ano a gente começa fazendo planos, como o irmão falou lá. E muitas vezes nós fazemos o plano, né?
da dieta, vou começar a minha dieta, né? Eu vou começar a minha academia, vou começar a minha academia, né? Vou estudar um pouco mais, vou fazer algum curso para melhorar no trabalho ou para mudar de trabalho, né? Vou começar a guardar dinheiro para eu comprar o meu carro, a minha moto, para eu fazer a reforma da minha casa. Esse ano eu vou desentupir a calha, minha mulher fala tanto, mas eu vou desentupir a calha de casa esse ano. E não sei se eu vou, né? Mas eu vou, pelo menos eu tenho um plano, tenho um projeto. Isso já conta bastante, viu, mulheres? Eu já tenho um projeto. E assim vai, outras coisas que a gente projeta, a gente planeja e a gente faz. Mas sempre pensando no nosso bem-estar, naquilo que vai fazer a gente estar melhor, a gente ter um ano melhor e vencer, né, o ano. Geralmente a gente fala, nossa, o ano foi tão difícil, né? E agora o que eu posso fazer para que o próximo ano seja ainda melhor, para que a gente tenha uma vida melhor? Agora, de tudo isso que eu falei, faltou uma coisa muito importante dos planos. Alguém consegue identificar? Deus. Opa! Olha só a voz do povo falando. A gente muito raramente faz planos a respeito da nossa fé, a respeito da nossa caminhada com Deus. Por quê? Porque a gente já tem uma rotina. Quem vem para a igreja, que somos nós que estamos aqui, né? Já tem a rotina. Eu vou todo domingo para a igreja. Alguns vêm na quarta-feira. Quarta-feira que tem atividade aqui, né? Vem na quarta-feira, no estudo de oração. Eu já vim aqui pelo menos 3 vezes e encontrei com alguns. Na quarta-feira, em volta ali no salão, num círculo, sentadinhos ali, conversando um pouco com a reverenda Shirley. Uma vez era o Valdir que estava fazendo. Então, nós temos as nossas rotinas e nós não fazemos planos de mudar essa rotina. Ninguém fala assim, esse ano eu vou ser mais crente. Ninguém. É muito raro a pessoa falar assim, esse ano eu vou ser mais crente. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Não, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Eu vou começar lá no Gênesis e vou até o Apocalipse. Esse ano eu vou conseguir. Alguém fez esse plano? 2. Muito bem, me surpreenderam. Alguém aqui fala assim, não, esse ano eu vou ser uma mulher, eu vou ser um homem de oração. Eu vou ter tempo de oração. Eu vou ajoelhar. Eu nunca ajoelhei meu joelho, nunca dobrei os meus joelhos para orar. Esse ano eu vou começar a orar. Eu vou chegar na igreja, inclusive, antes dos cultos, vou ter aquele tempo de silêncio, que não acontece, aquele tempo de silêncio antes do culto. Isso é coisa mais dos antigos, viu, cara? Hoje em dia não acontece mais. Mas eu vou dobrar o meu joelho no banco e vou orar ao Senhor. Ou, antes de dormir, eu vou dobrar os meus joelhos e vou interceder pelos meus irmãos. Eu vou interceder pelas minhas irmãs. Eu vou orar pela minha igreja, pelos projetos da minha igreja. Eu vou orar pelos planos que eu acabei de fazer para o ano que vem. Eu vou colocar Deus na frente de todas as coisas. Tá bom, Wagner, mas o que isso tem a ver com a sua pergunta no começo? Vamos ler o texto que está lá em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler os 11 primeiros versículos. Eu vou ler na versão da NVI. Alguém que tiver aplicativo, tá? Versão da NVI. Filipenses 2, do 1 até o 11. Amém? Filipenses é Novo Testamento, as cartas de Paulo, depois dos Evangelhos, Coríntios. A palavra do Senhor diz assim: portanto, se há algum encorajamento em Cristo,
se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Feche os seus olhos. Santo Deus, nós estamos aqui diante de Ti, ó Pai, prontos para receber a Tua palavra. Queremos que o Seu Espírito incomode o nosso coração, Pai. Que não sejamos mais nós a falar, mas seja o Seu Espírito a gritar em nossos ouvidos, ó Pai, a fim de que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa manhã. Afasta tudo aquilo, meu Deus, que pode nos tirar a atenção de Ti, meu Deus, e que somente a Sua cruz seja o nosso alvo, seja com os nossos irmãos e as nossas irmãs aqui presentes, Deus, e que nós possamos realmente entender aquilo que o Senhor quer de nós. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e todos dizem amém. Amém. Jesus esvaziou-se a si mesmo. Muitas vezes nós não queremos abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos projetos. Nós sonhamos coisas para nós mesmos que vão ficar melhores para nós mesmos, que vai nos fazer bem, para que nós tenhamos um próximo ano bom. Mas o texto que nós acabamos de ler fala a respeito do próximo, a respeito do outro. Então, quais são os planos que nós temos feito que muitas vezes englobam os nossos irmãos e as nossas irmãs? O que nós temos pensado como igreja, o que nós temos pensado como corpo de Cristo, que pode contribuir para o bem-estar daqueles que estão ao nosso lado, servindo ao Senhor? Quando eu pergunto para você se Deus fez parte dos seus planos, Deus fez parte dos seus projetos para o ano de 2026, a pergunta também está envolta esse plano de fundo. O servir a Deus é servir ao próximo. Jesus Cristo veio para servir a quem? A Ele mesmo? As suas vontades? Por que não? Porque antes Ele se esvaziou e tomou forma de homem. A palavra diz que Ele se humilhou, se tornando servo. Deus, que é Deus, e alguém aqui duvida que Deus é maior do que nós? Ou nós somos maiores que Deus? Deus é maior do que nós. Deus sendo Deus, Jesus sendo Deus, se esvaziou e se humilhou e se tornou como eu e como você, e serviu. E mais do que servir, Ele caminhou para a cruz e teve uma morte horrível, uma morte dolorosa, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, neste lugar, ouvindo a Sua palavra, e mais, fazendo planos para o ano
que está começando. Se eu e você podemos planejar o próximo ano, podemos pensar no próximo ano, é porque Deus fez o seu plano perfeito antes de nós. E nesse plano, Ele não pensou nele mesmo. Ele não pensou na sua dor, Ele não pensou na sua vergonha, Ele não pensou que, nossa, eu vou ser humilhado. Ele não pensou, Ele pensou em mim e pensou em você. Ele se humilhou. Deus fez planos a partir de nós. Por que o Senhor precisava ver o seu único filho sofrer daquela maneira na cruz? Porque o Senhor precisaria se humilhar e se fazer presente no meio de nós e passar por tudo que passou, mesmo Ele sendo Deus? Ele não precisava. Deus não precisava passar por tudo isso. Ele nem precisava ter criado nós todos. Mas Ele fez planos para cada um de nós. Ele decidiu nos criar. Ele decidiu que nós teríamos planos e realizaríamos esses planos. E nós, ao contrário de Deus, muitas vezes fazemos planos e não pensamos em Deus. E não colocamos o Senhor nos nossos planos. Não colocamos o Senhor à frente dos nossos planos. Nós nem fazemos planos, quanto mais abrir mão das nossas coisas em detrimento das coisas do Senhor. Muitas vezes eu vejo isso sempre. Nós estamos na igreja na hora do louvor, nós estamos na igreja na hora da oração, nós estamos na igreja na hora da mensagem, e as pessoas não abrem mão de estar no WhatsApp. Não abrem mão de estar no WhatsApp. Nós mais velhos no Facebook, os mais jovens no Instagram, ou um joguinho. Não conseguem cortar laços, não conseguem cortar a sua rotina, não conseguem abrir mão das suas coisas para estar na presença do Senhor e ouvir aquilo que o Senhor preparou para nós. Outro dia eu ouvi uma palavra de um jovem que falou assim: não, porque eu quero ir na outra igreja, porque naquela igreja eu senti a presença de Deus. Eu falei: e na igreja que você vai, você não sentiu a presença de Deus? Não, lá eu assim, mas quem busca a presença de Deus, como é que funciona isso aí? Não é você? E aí eu fui categórico, é muito simples. Quando você está na nossa igreja, você está no celular. Agora, nessa outra igreja, eu sei, você não ficou no celular. Olha, aí Deus falou. Você se permitiu ouvir a voz de Deus porque você não estava no celular. Não tinha nada que te afastasse da presença de Deus. Enquanto na outra igreja, nós não abrimos mão do controle dos nossos planos, dos nossos sonhos. Nós não entregamos isso no altar do Senhor e falamos assim: Senhor, toma todas as coisas e dirige. Senhor, eu sonho isso, eu planejo isso, mas seja feita a sua vontade. É muito raro a gente fazer isso. O normal é a gente querer controlar todas as coisas e dar um erro, a gente dá um passo para o lado e tenta consertar daqui e dá para o outro lado, e aí a gente se cansa, a gente se exaure, a gente se quebra, mas a gente não entrega na mão de Deus. E Deus está ali: meu filho, dá para mim, deixa eu carregar isso aí para você, deixa eu te ajudar. Meu fardo é manso e suave, leva o meu, me deixa te ajudar. Eu tenho o melhor na sua vida. Mas você fala: não, fui eu que planejei, fui eu que sonhei, é assim que eu quero, é assim que eu vou fazer. Não abro mão do controle, não abro mão de ser quem eu sou, eu não abro mão de estar certo, quando na verdade a gente está mais errado, porque Paulo fala que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço o tempo todo. Mas a gente
Esquece. E a gente quer fazer. Mas a gente não lembra que a gente não vai fazer o bem. Que a gente vai fazer errado. E que só o Senhor é que pode fazer o certo. Mas a gente não abre mão do controle. Deus sendo Deus, se esvaziou. Deus sendo Deus, se humilhou. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para fazer diferente do que Jesus Cristo fez? Paulo fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Hoje nós, 2026 anos depois, temos todo o conteúdo da Bíblia, todo o conteúdo dos Evangelhos, para falar que nós podemos ser imitadores do Cristo. Nós não precisamos imitar o homem, mesmo Paulo sendo quem foi. Um cara muito bacana. Mas nós podemos ser imitadores do próprio Cristo. Nós temos as ferramentas para isso. Mas nós não fazemos. Nós queremos fazer do nosso jeito, e não do jeito de Jesus Cristo. 2026 está aí. 2026 chegou, já começou. Ele não esperou, ele não pediu licença, ele veio e já está acontecendo. Você provavelmente já fez os seus planos e talvez já esteja correndo atrás de realizar algumas coisas, de colocar em prática algumas coisas. Agora, se você não colocou o Senhor na frente disso tudo, não é tarde. Você ainda pode fazê-lo. Você ainda pode convidar o Senhor para estar à frente de tudo. Você ainda pode dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu sei que eu planejei, mas eu quero entregar tudo nas suas mãos. Me ajuda a realizar isso tudo. Toma o teu lugar. Seja o centro. Seja o centro da minha vida. Sem ti, eu não quero, eu não posso, eu não consigo. Eu preciso de ti. Preciso do teu amor. Talvez seja o momento de você repensar a sua caminhada. Até agora você não tem sido aquele servo fiel que está aqui todos os domingos. Você não tem sido aquele servo que pode estar na quarta-feira, mas escolheu não estar na quarta-feira. Talvez você possa repensar isso e falar que eu vou buscar comunhão, eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar tempo com Deus também na quarta-feira. Porque nem só de domingo viverá o crente. Não está na Bíblia, mas talvez pudesse estar. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para servir. A palavra diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Você não foi chamado para ficar sentado no banco. Você não foi chamado para ouvir a palavra à distância, na internet, no rádio, ou seja lá onde você gosta de ouvir. Você foi chamado para servir. E servir é estar em comunhão com o Senhor. Servir é estar em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Servir é buscar o Senhor em todas as coisas e entregar a sua vida a Ele. Então, nesta manhã, eu gostaria de estender esse convite a você. Busque ao Senhor. Entregue sua vida ao Senhor. Entregue seus planos ao Senhor. E deixe que Ele faça um novo. E deixe que Ele mude a sua história. Faça uma experiência. Tenho certeza que você não vai perder com isso. Ontem eu ouvi um testemunho. Alguém aqui já assistiu The Chosen? The Chosen, uma série da Netflix. Ela conta a história dos 12. Quem não assistiu e tiver Netflix, eu convido que assista. É uma história muito bem escrita, muito bem feita. E tem um ator lá que é o Jesus Cristo. E ele veio para o Brasil e ele foi entrevistado pelo Danilo Gentili. Eu nem gosto do Danilo Gentili, mas eu vi essa entrevista dele e ele pergunta como foi ser chamado para fazer o Jesus Cristo. E ele dá um testemunho, ele fala assim: eu estava vivendo um tempo muito difícil.
um pouco antes, um mês antes de eu ser chamado para viver esse personagem, eu não tinha o que comer. Eu estava passando necessidade, eu não tinha ele não é americano, acho que ele é australiano, alguma coisa assim. Eu não tinha um real no dia seguinte. Eu estava desesperado. E no meio do meu desespero, eu dobrei os meus joelhos e falei: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Toma o teu lugar. Conduz a minha vida. Me ajuda a resolver os meus problemas. E no dia seguinte ele conta que ele recebeu uma ligação e foi uma proposta de trabalho, e aquilo já mudou, começou a mudar a história dele. E hoje ele é um cara muito conhecido, é um cara carismático, um cara que é chamado, veio até para o Brasil fazer entrevistas por causa do papel do The Chosen. Foi convidado um mês depois. E ele fala: se você tem alguma dificuldade, entrega isso ao Senhor. Porque Ele pode mudar a sua história. É exatamente isso que eu quero falar para você nessa manhã. O Senhor pode mudar a sua história. Você sendo crente antigo, sendo crente novo, ou você não sendo crente, o Senhor pode mudar a sua história. Mas você precisa entregar isso a Ele. Porque o Senhor fala que eis que estou à porta aí. Ele fala que eis que estou à porta, estou chutando, estou entrando e pronto. Não. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Abra a porta para o Senhor. Deixe Ele fazer infinitamente mais do que aquilo que você tem pedido, do que aquilo que você tem pensado. Amém? Amém. Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, agora eu quero fazer a saudação. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente no coração dos irmãos e das irmãs dessa amada igreja Terceira IPI de Guarulhos, hoje e sempre. Amém? Amém. É uma alegria estar aqui juntamente com os irmãos, as irmãs, a convite do conselho, convite da reverenda Shirley, para a ceia do Senhor nesse momento. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos os irmãos e irmãs e desse conselho que rege esta amada IPI, a Terceira IPI de Guarulhos. Vamos nos colocar de pé, nos preparando para o momento da ceia do Senhor. Eu quero convidar os irmãos e as irmãs a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Eu vou fazer a leitura do versículo 14 até o versículo 20. Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 14 ao 20. No texto sagrado são escritas as seguintes palavras: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, eles deu dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós.
Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, nós temos o privilégio de participarmos desse sacramento que foi instituído pelo Senhor Jesus Cristo. É um momento que deve marcar a nossa vida como cristãos, porque todas as vezes que participamos desse sacramento, temos que trazer à memória aquilo que Jesus realizou por nós na cruz. Se não fosse Jesus ter dado a sua vida por nós, para morrer na cruz, não haveria remissão de pecados. As nossas orações que são dirigidas a Deus não seriam ouvidas. Porque se hoje temos o perdão de Deus presente em nossa vida, é por causa do sacrifício de Jesus. E quando olhamos para a obra, para a vida de Jesus, Ele quis, Ele desejou dar a sua vida por nós. E quando Ele instituiu esse sacramento, Ele fez questão de deixar claro para a sua igreja, que somos nós, para que sempre o repetíssemos até a sua vida. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, todas as vezes que participamos desse sacramento, é fundamental, é muito importante estarmos em comunhão com o Senhor Jesus, sentir a sua presença, porque Ele está presente nesse sacramento através da fé que temos nele. Nós somos alimentados pelo Senhor Jesus Cristo através do pão e do cálice nesse sacramento através da fé que temos nele. E que ao comermos do pão e ao bebermos do cálice, que venha a ser um momento realmente de encontro com o Senhor Jesus, de sentir a sua presença maravilhosa. Que ao comermos o pão, que venhamos lembrar, trazer à nossa memória o corpo de Jesus que foi oferecido por amor a nós. Que ao bebermos do cálice, venhamos trazer à memória o sangue de Jesus que foi derramado na cruz no Gólgota para nos remir, para nos justificar diante da presença de Deus. Não haveria justificação, ou seja, uma aceitação da parte de Deus, se Jesus não tivesse se oferecido como o sacrifício, como o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado de todo o mundo. Por isso que ao participarmos desse sacramento, ao comermos do pão e bebermos do cálice, deveria ser um momento de temor e de reverência diante da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Ainda em pé, vamos fazer todos juntos a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou com muito temor e com muita reverência. Oremos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus, a noite que foi traído, Ele pegou o pão, partiu e disse aos seus discípulos: isto é o meu corpo, que é oferecido por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Depois de cear, o Senhor Jesus Cristo tomou o cálice e disse aos discípulos: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Participemos, meus irmãos e minhas irmãs, com muito temor desse sacramento que foi instituído pelo Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar os presbíteros Rodrigo, Alexandre, Valdir e a presbítera Zelita para que venham à frente para fazerem a distribuição dos elementos da ceia
do Senhor para a igreja. Os irmãos e as irmãs podem se assentar. Para a cruz eu vou.
Comamos o pão todos juntos, lembrando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Bebamos o cálice do Senhor todos juntos. Obrigado, Senhor Jesus, porque tivemos o privilégio de mais uma vez, como teu povo, como igreja toda, de participarmos desse sacramento instituído por ti. Sacramento que alimenta a nossa fé, que traz que nos revigora. Sacramento que nos traz a memória. Teu sacrifício que foi realizado na cruz, para nos remir de todos os nossos pecados, para nos justificar diante da presença de Deus. Obrigado, Jesus, pelo teu amor imensurável por nós, pela tua graça e pela tua misericórdia. Como é bom, Senhor Jesus, quando participamos desse sacramento, quando comemos o pão e bebemos o cálice, sermos alimentados através da fé que temos em Ti. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor nos amou, a ponto de morrer na cruz por nós. Em Teu nome, Senhor Jesus, é que eu oro nesse momento. Amém. Vamos saudar uns aos outros, conforme a nossa liturgia, desejando a paz do Senhor Jesus na vida do nosso irmão e da nossa irmã que está ao nosso lado. Como é bom, depois de participarmos desse sacramento, que foi instituído pelo Senhor Jesus Cristo, e saudarmos uns aos outros,
desejando a paz desse Senhor maravilhoso que é o Senhor Jesus Cristo, para estar sempre presente no nosso coração. Paz que o mundo não pode conceder, paz que nunca acharemos nesse mundo tão conturbado e difícil que estamos vivendo. Mas a paz do Senhor Jesus, ela é duradoura, ela vem para ficar presente no nosso coração. Somos enviados em nome de Deus. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Em pé, cantemos o hino, cantai todos os povos, 314A, quanto a minha alma sequiosa. Continue sendo um canal de bênção na vida dos irmãos e das irmãs e de todos que adentrarem nesse lugar santo e sagrado para ouvir a palavra de Deus. Esse ano me parece que a igreja completa 50 anos. E hoje, no dia de hoje, nossa! Então quero pedir aqui, quero quebrar o protocolo que está na liturgia aqui, que é só para impetrar a bênção, mas eu quero orar, fazer uma oração para invocar a bênção de Deus sobre a vida desta igreja que é bastante acolhedora, uma igreja que sempre foi firme no propósito de anunciar a palavra de Deus e também na ação social. Desde quando eu ouvi a respeito da terceira IPI de Guarulhos, pelo saudoso presbítero Walter, ele sempre gostava de enfatizar essa missão que sempre a terceira IPI de Guarulhos realiza, que é sobre a ação social. Então, nós vamos orar
agradecendo a Deus que hoje a IPI, a terceira IPI de Guarulhos faz 50 anos, e no mês que vem, no dia 27 de fevereiro, a IPI de Vila Sabrina, a igreja que eu pastorei, completará 60 anos. Deixo aqui um abraço fraterno da IPI de Vila Sabrina, e nesse ano nós vamos fazer um culto juntos, um culto de intercâmbio, e eu quero que os irmãos e as irmãs estejam presentes lá na IPI de Vila Sabrina para celebrarmos juntos aí os 60 anos daquela amada igreja. Posteriormente aí a reverenda Shirley ou o conselho informará a igreja, e eu conto com a presença dos irmãos e das irmãs lá. Oremos. Pai Santo, muito obrigado por esse momento, por estarmos juntos na Tua casa. E no dia de hoje, esta igreja que é Tua, terceira IPI de Guarulhos, está completando 50 anos de organização eclesiástica. Ó poderoso Deus, esteja presente na vida desta igreja, na vida dos irmãos, das irmãs, das crianças que fazem parte desta igreja que é Tua. Derrama, Senhor Deus, das Tuas mais ricas bênçãos, da Tua graça, das Suas misericórdias nesta igreja, e venha usar, venha capacitar a vida de cada irmão, irmã, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos idosos, para que eles venham ser um canal de bênção nesta igreja, que eles venham Te servir com amor, com prazer, com esmero, que essa igreja que é Tua, Senhor, venha ter um coração grato a Ti pelos 50 anos que eles estão completando hoje. É uma bênção, Senhor Deus, é uma dádiva Sua, é uma alegria quando participamos de uma igreja, ela completar esta data tão importante e tão significativa. Derrama, Senhor Deus, da Tua graça nesta igreja, e que esta igreja venha converter vidas para o Teu Filho Jesus Cristo, que vidas sejam usadas e transformadas nesta igreja, que cada pessoa que adentrar nesse lugar santo e consagrado a Ti, que a terceira IPI de Guarulhos venha sentir a Tua presença, venha ser tocada por Ti, ó Deus, que o Senhor venha conduzir esta igreja, na pessoa da reverenda Shirley como presidente do conselho, dos presbíteros, das presbíteras, do Ministério de Ação Social e Diaconia, das lideranças e dos demais membros. Usa, Senhor Deus, cada um, para que eles continuem essa história linda e maravilhosa da terceira IPI de Guarulhos. Que essa igreja venha completar muitos outros aniversários, muitos outros anos com as portas abertas, semeando e proclamando a Tua poderosa palavra, Deus, palavra que transforma, palavra que converte, palavra que traz renovo, palavra que realmente transforma a vida de todos os seres humanos. Que esta igreja, Senhor Deus, que possui a maior riqueza, que é a Tua palavra, venha ser sempre usada e conduzida por Ti. Em nome de Jesus, Senhor Deus, é que eu oro e venho Te pedir, continue, Senhor Deus, a sustentar esta igreja, que já passou por muitas dificuldades, e que, se passar por mais algumas dificuldades, que o Senhor venha sustentá-la com as Tuas mãos santas e poderosas. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor da igreja, é que eu oro nesse momento e venho Te pedir todas essas bênçãos. Amém e amém. Recebei a bênção, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja presente na vida dos irmãos e das irmãs que fazem parte da terceira IPI de Guarulhos, com aqueles que estão enfermos, acamados, aflitos, sem esperança, e também com todos os filhos de Deus que são espalhados pelo mundo, até a volta gloriosa e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina hoje para todos sempre. Amém, amém.
e amém. Convido agora o presbítero Valdir, ele trará alguns avisos e também fará os agradecimentos. Mais uma vez, graças a Deus, irmãos. Vou fazer as palavras do Wagner. Nem só em domingo vira o crente. Nós temos trabalho na quarta-feira e a reverenda Sheila estará de volta trazendo bons estudos nas quarta-feiras. Os irmãos têm a opção de vir ou não vir, mas quem só perde, quem não vem, certo? Que Deus possa estar abençoando grandemente a cada um dos irmãos. Oramos também pela volta das células que voltam em fevereiro. Nós devemos orar também pela célula Semear, que é onde nos hospedava. Os nossos irmãos mudaram para pertinho aí, bem aí, né, em Maranhão. Paraíba. Foi para Paraíba, então está bem longe. Está a caminho de lá, hein? Saíram ontem de noite, está a caminho da Paraíba. Então, irmãos, vamos estar orando para que Deus possa abrir uma outra porta, para que a célula Semear possa estar sendo abrigada. E também um convite especial, né, que o nosso irmão mandou também na mídia da igreja e tudo, né? O nosso irmão Wagner, que trouxe-nos a mensagem dessa noite, dessa manhã. Oh, meu Deus! Pode ficar sossegado que mês que vem todos os cultos serão na parte noturna. Então, o culto de ordenação, dia 31, às 19h30, na Igreja no Alto da Vila Maria. E ele convida todos para estarmos lá nessa data tão importante para a igreja, para o presbitério e também para o nosso irmão Wagner. Então, né, eu ia falar a respeito do dia de hoje, que é um dia muito especial para a nossa igreja, né? Do qual já foi levantado aqui que hoje a nossa igreja ela completa os 50 anos, meio século. E eu ia convidar o pastor para orar mesmo, mas já foi feita a oração e nós agradecemos a Deus por isso, né? Aí, irmão, só que antes disso aí eu ia fazer uma brincadeira, né? Ontem, 17 de janeiro, fez 50 anos também que eu vi pela primeira vez a Rosângela. Ontem fez 50 anos que eu a vi pela primeira vez, quando ela mudou de Santa Albertina para Guarulhos. E no dia seguinte foi o dia da organização da nossa igreja e ela estava aqui conosco. Glória a Deus. Então, queremos também agradecer ao pastor João, macabauense, da cidade lá, dos parentes da Rosângela. Depois eu tenho que conversar com ela com alguma coisa com relação que ela teve lá no Osni e tudo. E agradecemos ao nosso irmão Wagner. Hoje ele está aqui como ordenando, né?
E a próxima vez que ele vier aqui agora, ele já vai estar como pastor ordenado. E que Deus possa estar abençoando a sua vida, o trabalho lá no Jardim Tremembé, que Deus possa estar abençoando grandemente todos os procedimentos para que ele trabalhe lá. E assim que tudo estiver certo, nós queremos estar lá com ele também algumas vezes. Outra coisa, um pedido para a igreja. Esse pedido é para o aniversário da igreja. Nós gostaríamos de que cada irmão pudesse e que tivesse nas suas casas, no seu celular, no seu computador, algumas fotos antigas da nossa igreja, da época da congregação, da época da ordenação, da sua organização até agora, que pudesse mandar para mim ou para a Rosângela, no WhatsApp, ou mesmo conversar conosco a respeito, se for foto não digital, né, que possa trazer conosco para nós digitalizarmos, para fazermos um painel para o mês de fevereiro. Janeiro já passou da metade. Fevereiro está aí. E teremos culto todos os domingos com um convidado especial. Eu não vou falar quem é, porque já está na mídia da igreja. Fiz um cartaz a pedido da pastora, e esse cartaz já está na mídia da igreja, onde todos os pastores que estarão aqui conosco, também os grupos vocálicos que estarão cantando, e que Deus possa estar nos abençoando. Alguma coisa mais, Rosângela? Só, né? Obrigado, hein? Senão você ia ter que vir aqui falar também. Que Deus possa estar abençoando um bom e abençoado domingo, uma boa e abençoada semana a cada um de vocês com os músicos.